Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do LAC Concurso. Eu sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e estamos aqui para mais uma aula de conhecimentos bancários. E nessa aula, uma aula curta, uma aula bem pontual, nós iremos abordar o assunto sociedades de capitalização. Sociedades de capitalização, ou seja, são entidades, que compõem o sistema financeiro nacional, que vai ter um objetivo de capitalização. Professor, antes de o senhor adentrar no assunto detalhadamente, venha dar uma deixa para a gente o que vem a ser essa capitalização, sociedades de capitalização. Muito simples. Sociedades de capitalização, qual que vai ser o seu principal produto? O principal produto vão ser o quê? Títulos de capitalização. Professor, o que vem a ser o título de capitalização? Título de capitalização é uma forma de captação de recursos por parte dos bancos, não é isso? Na qual o banco oferece para aquelas pessoas que compram os títulos de capitalização algumas vantagens. E essas vantagens o aluno tem que saber. Professor, a gente vai falar sobre isso nessa aula? Sim, nós iremos falar. Mas algumas vantagens que eu vou falar para você é o seguinte. Primeira coisa, sorteio. Tá certo? Então tem o sorteio aí. Dois atrativos desse título de capitalização. Ok? Legal? Bom, beleza. Meus amigos e minhas amigas, na aula anterior, nós falamos do Sistema Nacional de Seguros Privados, não é isso? O Sistema Nacional de Seguros Privados tem 4 produtos bem definidos. Seguros privados, que foi falado na aula anterior. Tem o que? Esse assunto aqui, que é capitalização. O terceiro assunto vai ser previdência complementar aberta. E o quarto assunto e último é o resseguro, tá certo? Então, outra informação muito importante é que o aluno deve saber que os títulos de capitalização das sociedades de capitalização pertencem ao Sistema Nacional de Seguros Privados, tá certo? Isso aí, informação básica e importante, né? Professor, como é que nós vamos trabalhar na aula? Mesma metodologia das aulas anteriores. Nós vamos lá no Banco Central. O que o Banco Central fala sobre a sociedade de capitalização? Lembrando que isso é potencial questão de prova, tá certo? De todas as bancas. Vamos lá. As sociedades de capitalização são entidades constituídas sob a forma de sociedades anônimas. Pronto, tá aí. Professor, você já falou aí sociedades anônimas? Sim, falei. A partir do momento que a gente fala sociedades anônimas, significa dizer o quê? Fazendo uma breve recordação, uma ajuda à memória das aulas anteriores. É uma SA, Sociedade Anônima. Significa dizer que essas instituições, elas são voltadas para o lucro, tá certo? Tem constatividade, né? Beleza. Macete, SA, lucro, beleza? Que negociam contratos. Esses contratos são o quê? Títulos de capitalização. Professor, o que vem a ser esse título de capitalização? O título de capitalização é o principal produto das sociedades de capitalização, que tem por objeto o depósito periódico de prestações pecuniárias pelo contratante, o qual terá, depois de cumprido o prazo contratado, o direito de resgatar parte dos valores depositados, corrigidos por uma taxa de juros estabelecida contratualmente, conferindo ainda, quando previsto, o direito de concorrer a sorteios de prêmios em dinheiro. Mais informações poderão ser encontradas no endereço da SUSEP. Então aqui já dá uma breve, já dá para dar uma breve explicação sobre esses títulos de capitalização, né? Professor, vamos lá. Eu quero um exemplo, professor, de um título de capitalização. O mais famoso deles, né? O mais famoso deles é o título de capitalização, né, da Telecena, né? Da Telecena lá. Você compra aquele título, só que aquilo lá não é depósitos periódicos. Aquele é um pagamento único, na qual você concorre prêmios aí por um lapso temporal, né? Por um lapso temporal, e depois você tem um valor de resgate, tá?
Mas assim, em grosso modo, atenção, vocês estão fazendo concurso para a área bancária. Todos os bancos, tá, que tem concurso público, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banrisul, Banestes, BN, BRB, tem Banrisul, já falei, Banpará, outro banco que tem público, tem concurso, Banco do Nordeste, não é isso? Banco do Nordeste, todos esses bancos, cara, eles têm na sua carteira de produtos os títulos de capitalização. E vocês vão concorrer para o cargo de escriturário. Escriturário para uns bancos, técnico bancário para outro, caso Caixa Econômica, né? E o banco quer saber de você se você conhece essa estrutura. Então, o título de capitalização é um grande produto que o banco tem uma grande rentabilidade por ele, né? Você compra um título todo mês, pode ser pagamento único ou periódico. Todos os meses você vai pagando o valor e você vai concorrendo aí prêmios. E no final do lapso temporal você faz o resgate desse valor, né? Sobre o valor do resgate, está na aula aqui, o que compõe a parcela que você paga, né? O que compõe a parcela são três pontos, né? Primeiro, a capitalização, não é isso? Segundo, a cota de sorteio de carregamento. A gente vai falar sobre isso mais adiante nessa aula. Beleza? Vamos lá, vamos continuar nossa aula aqui. Assunto aqui, hoje o professor está bastante inspirado, né? Acordei cedo, né? Estou 6 horas da manhã. A gente estamos aí gravando as nossas aulas, né? Aqui fala, ó, maiores informações no site da SUSEP. Por quê, professor? Por que no site da SUSEP? Você tem que lembrar que, olha só, que a sociedade de capitalização compõe um sistema chamado Sistema Nacional de Seguros Privados. E nesse sistema nacional, ele é organizado, disciplinado entre si, ele tem figuras importantes. Entre eles, vamos lá, qual que é o órgão normatizador desse sistema? O órgão normatizador é um órgão normatizador complementar e específico. O nome desse cara chama-se o quê? Conselho Nacional de Seguros Privados. Se você tem um órgão normatizador, você tem um órgão o quê? Fiscalizador. Qual o nome desse órgão fiscalizador? O nome desse órgão fiscalizador chama-se SUSEP. Superintendência de quê? Superintendência de Seguros Privados. Ok, professor, então nós temos aqui, ó. Por isso que ele remeteu a SUSEP. Por quê? A SUSEP vai ser o quê? O órgão fiscalizador das sociedades de capitalização. Pronto, está aqui. Professor, eu quero saber tudo sobre isso. Vamos lá, cara. A nossa mesma metodologia. Vai ter que entrar no site da SUSEP. Não tem alternativa. Rapaz, o professor é facilitador. Então o aluno aí tem que fazer o seguinte, o aluno tem que se fazer sua parte. Então tem aqui, ó, uma faquezinha, capitalização, o que é um título de capitalização, qual a legislação aplicável, quais as informações que devem constar nas condições gerais de um título de capitalização, como é feita a contratação de um título, pode-se adquirir um título para outra pessoa, quais os tipos de títulos disponíveis no mercado, quais as modalidades dos títulos de capitalização, o prazo de vigência é o mesmo que o prazo de pagamento. Então está aqui para vocês aqui, ó, algumas informações importantíssimas. Professor, mas eu sou o aluno do link. Então você é o aluno do link, então está aqui o seu link. Faça bom proveito sobre isso, né? Eu garanto para vocês, cara, o seguinte: se vocês assistirem essa aula com bastante atenção, fazendo as devidas anotações e entrar lá no site da SUSEP, tenho certeza que você vai ficar muito competitivo e a sua eficácia. O que é eficácia? É o resultado que você vai obter na prova desse conteúdo. Dificilmente você vai errar uma questão sobre esse assunto. Pode ter certeza disso. Legal? Ok. Vamos lá, professor. Professor, eu gosto de uma ajuda à memória. O que nós acabamos de estudar? Eu acabei de dar uma deixa para vocês que são títulos de capitalização. Nós vimos o que o Banco Central determinou para essas entidades. Vimos que são entidades, sociedades anônimas, né?
Vimos o site da SUSEP, orientação sobre a leitura dos links, e agora eu quero dizer para vocês o seguinte: já afirmei para vocês que a SUSEP, né, não, que a Sociedade de Capitalização, pertencem a quem? Pertence ao Sistema Nacional de Seguros Privados. Ok, legal. Então esse aqui é o grande guarda-chuva. E nesse grande guarda-chuva nós temos duas entidades muito importantes, que é o Conselho Nacional de Seguros Privados e a Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP, né, que estão no topo. Só que dentro desse sistema de seguros privados, né, nós temos um subsistema chamado de sociedade, aqui ó, Sistema Nacional de Capitalização. O decreto 261/67, artigo 3º, fica instituído o Sistema Nacional de Capitalização, regulado pelo presente decreto-lei e constituído por quem? 1. Conselho Nacional de Seguros Privados, né? 2. A Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP, e das sociedades autorizadas a operar com a capitalização. Então tá aí para vocês aí mais uma informação, não é para confundir, é para vocês prestarem atenção que nós temos um sistema maior, que é o Sistema Nacional de Seguros Privados, e nós temos dentro desse sistema um subsistema, claro, o subsistema de capitalização. Legal? Ok? Não se confundam, hein? São duas coisas aí. Claro que uma coisa completa a outra, está vinculada a outra, mas o aluno tem que saber disso, né? Vamos lá, professor? Sim. Agora vamos lá, vamos para algumas coisas importantes. Isso aqui também foi retirado algumas coisas da FAQ, né? A FAQ da SUSEP. Vamos lá. Primeira coisa, conceito de capitalização. Professor, por que você está falando isso? Porque olha só, sociedade de capitalização. Qual é o principal produto dessas entidades? Os títulos de capitalização. Então, o que é uma capitalização? O nome já diz, ó, capitalização, capital que você tem, que você vai acumular gradativamente, não é isso? Ok, já com esse modelo mental, vamos para o conceito oficial. Consideram-se sociedades de capitalização as que tiverem por objetivo fornecer ao público, de acordo com planos aprovados pelo governo federal, a constituição de um capital mínimo perfeitamente determinado para cada plano e pago em moeda corrente em um prazo máximo indicado no mesmo plano, a pessoa que possuir um título segundo cláusulas e regras aprovadas mencionadas no próprio título. Então está aqui para vocês, capitalização, então significa dizer que alguém vai querer se capitalizar, não é isso? Detalhe que eu digo isso, que todos os planos de capitalização, atenção, vou falar de novo, todos os planos de capitalização de todas as entidades, tá? Todas essas sociedades que operam com esse produto, todas elas necessitam de aprovação governamental. Tá? Por quê? Porque tem que ter fiscalização governamental, cara. Tá? Vamos lá. Sociedade de capitalização. Qual que é o objetivo dela? Título financeiro, é um título, claro, né? Que objetiva a formação de um capital por meio de aplicação de uma importância pré-fixada, por período estipulado a taxa de juros determinada. Ou seja, em resumo, é a poupança programada. Professor, me fala sobre esse cara agora. Eu vou falar desse cara com uma experiência que o professor passou na carne, né? E todas as experiências que você passa na carne, você nunca mais esquece, né? Se forem experiências negativas, você fica com esse grande aprendizado, né? Infelizmente, né, o ser humano aprende muitas coisas aí negativamente, né? Eu falo para vocês que pessoalmente, né, estou passando um momento da minha vida muito especial, cara, que eu falo que é a fase do aprendizado, né? E rapaz, eu tenho aprendido tanta coisa pela carne, ou seja, levando os tapas da vida, né? E esse aqui foi um dos tapinhas da vida que eu recebi também. Eu fui fazer, foi na Caixa Econômica, eu vou falar para vocês, né? Em uns 8 anos atrás, uns 8 a 9 anos atrás, né? O professor financiou um apartamento, tá? Financiou um apartamento na Caixa Econômica. E na época, né? A gerente, ela fez o seguinte com o professor, né?
Ah, tudo bem, cara, mas você tem que ter nível de relacionamento com o banco, papapá, né? Aquela história toda, né? E aí, ela falou, ela praticamente falou o seguinte, né? Resumindo, né? Não foi com essas palavras, né? Que ela, para liberar o financiamento, para ter o crédito aprovado, né? Eu teria que ter como é que é o nome? Eu teria que comprar um título de capitalização. E o professor comprou o título, né? Na época eu comprei o título à vista, foi R$ 2.400. E tinha também a opção, né? De você capitalizar mensalmente. Isso que está aqui, ó, mensalmente, né? Aí falava o seguinte, ó, você faz esse investimento, você compra esse título de capitalização, você vai participar de 24 sorteios de 50 mil reais, eu não lembro o valor, vamos supor 50 mil reais. E no final de 2 anos, ó, eu paguei 2.400, cara. Eu paguei 2.400, tá? 2.400 e eu teria direito ao resgate desse título 2 anos depois, né? 2 anos depois. E assim foi. Na hora, 2.400, precisava financiar urgentemente esse imóvel. Pronto, fechou, cara. Foi lá, comprei esse cara, paguei, participei dos 24 sorteios, não ganhei nenhum. Se eu tivesse ganho em um deles, estava feliz da vida, né? Eu tinha recuperado meu investimento, né? Não ganhei. Cara, moral da história, eu fui lá depois dos 24 meses, eu fui 26 meses depois, Cheguei lá, uns 2, 3 meses depois já tinha vencido o prazo, fui resgatar. Sabe quanto que eu resgatei? Eu lembro até hoje, R$ 1.116. Desculpa, R$ 2.116. Ou seja, o banco ficou com os meus 2.400 por 2 anos, trabalhou, ainda pegou esse dinheiro, aplicou, me deu remuneração, ó. Eu recebi juros, tá certo? E recebi menos que paguei. Péssimo negócio, né? Então, mais isso, né? Professor, mas por que isso? Porque a gente vai ver daqui a pouquinho, né? Caiu aqui, ó, o carregador do notebook, né? Quais são, gente? Aliás, a composição do pagamento dessa parcela, né? E por hora, outro assunto que eu tenho que aproveitar esse slide e explicar para vocês é o seguinte, ó. Atenção, falou em poupança programada, atenção, você tem que estar já programado, cara, catequizado. Poupança programada, você já tem que linkar o quê? Sociedades de capitalização. Imediatamente. Tá? Se no comando da questão você já tem lá poupança programada, cara, pensa 2 vezes. Opa! Está poupança programada, o examinador está querendo cobrar o assunto sociedade de capitalização ou títulos de capitalização, né? Eu sempre falo isso porque porque é o seguinte, cara, porque eu percebo que muitos alunos não conseguem acertar as questões de prova porque ele não sabe o que o examinador está pedindo. Se você não sabe o que está sendo cobrado, como é que você, meu filho, você vai conseguir aí, né, adquirir seus pontinhos na prova, tá certo? Vamos lá. Quais são os títulos de capitalização? Nós temos 2 tipos basicamente, né? Que é o pagamento único, o PU. Esse pagamento único é aquele que eu fiz lá na Caixa Econômica, né? É aquele que o subscritor paga uma única parcela, geralmente no momento da aquisição. E nós temos o título de pagamentos mensais, né? É aquele que o subscritor, quem que é o subscritor? O subscritor é a pessoa que assume compromisso de efetuar o pagamento da parcela, ou seja, você que comprou, eu que comprei no caso, ó. Atenção, é importante identificar essas figuras, né? Então vamos lá. Temos o PU, que é o pagamento único, e o PPM, que é o título de pagamentos mensais, é aqui o mais utilizado, né, para os bancos ainda. Pelos bancos. É aquele que o subscritor paga diversas parcelas, geralmente, periodicamente, mensal. Ok, né? Beleza, fechou aí, né? Só para falar esse assunto aí, então eu fiz o PU, né? Paguei esse valor, tal, recebi menos, mas eu tenho um outro caso em família. Tá? Eu tô falando sério, cara. Você tem noção que eu vou falar para vocês agora. Papo sério. Aconteceu também. A minha esposa, né? Comprou um título de capitalização
Isso foi em 2002, 2003, alguma coisa nesse sentido, em 2003, máximo 2004, né? Comprou, e aí nós estávamos em férias em Fortaleza, né? Lá na Praia do Futuro, né? Curtindo aquele mar, né? Aquela tranquilidade, a natureza. De repente toca o telefone e era o gerente do banco. E sabe, né, cara, que gerente do banco, o cara é incrível, ele só liga para dar notícia ruim. Nunca vi um negócio desse. Eu sei que vocês estão fazendo concurso para banco aí. Vocês vão chegar a esse cargo de gerente, né? Eu quero que vocês lembrem isso que o professor está falando para vocês. A impressão que a gente tem é que o cara só liga para dar notícia ruim, né? Então, dá uma ligada para os caras de vez em quando, tal, conversa com eles, né? Separa lá 2, 3 clientes para você ligar por dia, vai ligando para os caras, né? Ok? Aí é o seguinte, cara. Pá, ligou, não era Chico o nome do gerente, eu até conhecia ele de outros carnavais, a gente conhecia eles, né? E aí o Chico falou que aí ela ganhou. É sério. Era Ouro Cap, né? O título de capitalização dela lá do Banco do Brasil. E na época ela ganhou a bolada aí de 50 pau, cara. Ela custou 50 mil reais, hein? Maravilha, né? O professor já é um cara de sorte, eu sei disso. Eu já ganhei em várias rifas, né? Sorteios, bingos, eu ganho. Vira e mexe a gente tá ganhando aí, né? Eu vi uma reportagem no Fantástico, né? Daqueles sortudos versus azarados, né? Aí eu fiquei pensando, né? Putz, cara, se o cara for sortudo, né? Então, olha aí, os sortudos aí participarem do título de capitalização, eles vão se dar bem, né? Legal? Vamos lá. Vamos aqui agora. É o seguinte. Primeira coisa, esse cara aqui faz parte do Sistema Nacional de Seguros Privados, né? Quem que é o grande normatizador sobre isso? É o Conselho Nacional de Seguros Privados. Então, o Conselho Nacional de Seguros Privados vem regulamentando constantemente esse produto. Vamos lá. No artigo 31, ele tem uma definição muito importante. O título poderá participar de sorteios, sendo estes uma forma não discriminatória de proporcionar o recebimento do valor estipulado para este fim, permanecendo o título sorteado em vigor ou não, segundo o que dispuserem as condições gerais. Então, está aqui sorteios, né? O grande atrativo disso é sorteios. E detalhe, salvo engano, eu acho que esse é o único produto do Sistema Financeiro Nacional que paga sorteios, tá? Que é regularmente aí aceito o pagamento de sorteios, né? Aí vamos lá. Muito importante, galera, esse cara aqui. Artiguinho 33 da resolução do Conselho. O pagamento do título é constituído pelos seguintes componentes. Professor, mas esse valor, professor, que eles pagam de sorteio, o banco é bonzinho? Não. Sabe de onde vem essa origem? Dos caras que compram os títulos. Sabe por quê? Porque o valor da parcela que você compra do título de capitalização compõe três itens importantes. Primeiro item, cota de capitalização. Essa cota de capitalização realmente é aquele dinheiro que é seu, que você está entregando para o banco, e o banco vai fazer o quê? O banco vai trabalhar esse dinheiro e depois ele vai te devolver. Destinado à formação do montante capitalizado ou do valor do título do seu vencimento capitalizada à taxa de juros prevista no respectivo plano. Está aí. Esse cara aqui que realmente que você tem. Professor, então aquele R$ 2.116 que você recebeu do título de capitalização da Caixa Econômica é o quê? Qual que é o valor? É esse valor aqui, cota de capitalização. Aí nós temos da sua parcela um valorzinho destinado para os sorteios. E esse valorzinho destinado para os sorteios é chamado de cota de sorteio, destinado a custear os sorteios ser previstos no plano. Então, aqui está ser previsto porque deve ter títulos que não são previstos, né? Mas eu digo para vocês aí que o grande atrativo, né, é o sorteio, ainda mais que o brasileiro, ele é um povo muito esperançoso, né? E a terceira cota é a cota de carregamento, para cobrir as despesas gerais com a colocação e administração do plano, né? É a famosa taxinha de administração.
No final, obrigatoriamente, preste atenção, sempre vai ter um valor a ser resgatado, né? Até as telecenas, né? Eu lembro muito bem, as do Silvio Santos, né? Que depois você devolve lá, né? Então isso aqui é um produto que vem trabalhar muito, né? Com a esperança do nosso povo, né? Infelizmente isso que acontece, né? Professor, e aí? Aí é o seguinte, colocando a minha opinião, tá? Pessoal, né? É um péssimo investimento pro cara, né? Então, a maior atrativo disso é o cara ter possibilidade, né, de você concorrer aí a prêmios aí até consideráveis, né? Tá certo? Ok. Professor, aqui é uma aula exaustiva? Sim, uma aula exaustiva. O que é uma aula exaustiva? Não é exaustiva de cansaço. É exaustiva de você pegar no assunto e você mergulhar nele e você dessecá-lo 100%. Tá certo? Então é o seguinte, nesse sentido, o examinador pode querer ainda cobrar você do seguinte assunto. Olha só, ele pode querer saber o seguinte, a diferença da título de capitalização com caderneta de poupança. Sabe por quê? Você lembra lá atrás que a gente falou assim, ó, poupança programada? Você lembra que eu falei poupança programada? Então tá aí. Tu pode ter alguma questão, já teve no passado questões nesse sentido, de tentar confundir que o título de capitalização tem alguma coisa a ver com poupança programada. Não tem. Vamos lá. Título de capitalização, né? Contribuições de valor pré-definidos. Poupança, contribuições livres. Título de capitalização com sorteio. Poupança sem sorteio em geral. Agora, eu lembro que já teve algumas instituições financeiras, né, que promoveram sorteios, né, para quem tinha aí depósito em poupança. Vamos mais. Prazo determinado para capitalização. Depois você vai resgatar. Prazo indeterminado para poupança. Parte dos recursos é capitalizado. Isso aqui para mim que é o maior, né, maior prejuízo desse título, né? Já na poupança, a totalidade dos recursos capitalizada. Título de capitalização, condicionada ao subscritor a poupar de forma programada, né? Todo mês ele paga um pagamento único, ele pode resgatar esse valor só em determinado tempo, né? Dá liberdade ao cliente para fazer depósitos quanto melhor convier. Finalmente, resgate antecipado só é permitido após o prazo de carência. Ok. Vamos pegar esse cara aqui, você que é meu amigo concurseiro, está aí prestando atenção na nossa aula, você que está acendendo a sua chama de ser aprovado nesse concurso, né? E com certeza aí, se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, você vai ser aprovado. Eu quero pegar esse cara aqui e eu quero explorar isso com vocês agora. Olha só, o que está escrito aqui? Vamos ler de novo, que depois vem a pergunta. O resgate antecipado, né, só é permitido após o prazo de carência. Ok, vamos lá. Comigo aqui, calma. Lembra que o professor comprou o título, pagou 2.400? Paguei à vista, tá. Saiu o dinheiro do meu bolso e foi para o bolso do banco para comprar o título, não é isso? Foi isso, né? Olha só, comigo agora, preste atenção aqui, né? Prestem atenção aqui. Olha só, vamos supor que um ano depois eu queira esse dinheiro, estou precisando do meu dinheiro. Eu posso sacar o dinheiro? Não, não posso. Por quê? Porque eu só posso sacar o dinheiro após o prazo de carência, no caso 2 anos. Professor, qual é o nome disso? Qual é o efeito disso? O nome disso chama-se liquidez. Liquidez. Como assim liquidez? Liquidez significa dizer que o dinheiro que eu tenho, entendeu? Eu posso utilizá-lo. Você tem 2.400 no bolso, cara. Você está precisando do dinheiro. Na hora você está com liquidez zero. Aliás, liquidez máxima, né? Você pode o quê? Na mesma hora você pode usar o dinheiro. Agora você tem esse 2.400 tá lá na caderneta de poupança. Você pode usar? Pode, mas não na hora. Você tem que fazer uma operação financeira ou sacar esse dinheiro da poupança. Mas tem uma liquidez alta essa aí. Uma liquidez alta, né? Agora, você tem 2.400 no título de capitalização.
Você quer usar agora, você não pode usar agora, então não tem liquidez. Então a liquidez dele é baixíssima. Você somente vai ter condições de utilizar esse dinheiro depois da carência. Tá certo? Então aqui afeta diretamente a liquidez, ó. Isso é importante, hein? Então, se na prova de concurso falar que ele tem liquidez alta, você vai falar o quê? Está errada. Errada, ok? Pronto, professor, vamos lá. Aí, já chegou na parte dos exercícios, né? A aula passou rápida que a gente nem viu. BB 2010 CESP. A Superintendência de Seguros Privados, SUSEP, é o responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência aberta, capitalização e resseguro. Tá aí. O examinador queria saber se você conhecia o tal do Sistema Nacional de Seguros Privados. Então, isso aqui está absolutamente correta, né? Mais uma questão, vamos lá, base da CESP 2010. Os títulos de capitalização são adequados para os recursos de curtíssimo prazo, considerados de alta liquidez, sendo vedada a distribuição de prêmios aos detentores desses títulos por meio de realização de sorteios. Ou seja, essa questão teve aqui uma questão muito fácil, né? O CESP aqui colocou 3 grandes erros para o aluno que ele poderia se identificar. Então está errado. Professor, quais são os erros? Vamos lá. Curtíssimo prazo, não é? Curtíssimo prazo é até 28 dias, né? E aqui não tem nada de 28 dias. Aqui, salvo engano, o menor título de capitalização são de 24 meses, né? É de médio prazo, né? Vamos lá. Sendo vedada, alta liquidez. Cara, acabei de explicar para vocês, não tem alta liquidez, tem baixa liquidez, baixíssima liquidez, porque você só vai poder utilizar esse dinheiro depois de vencido o prazo, né? Finalmente, vedada a distribuição de prêmios. Errada, porque um dos grandes atrativos desse tipo de títulos é o quê? É o pagamento de sorteios de prêmios, né? Valeu, vamos lá. Última questão aí. Caixa Econômica Sensgan Rio 2012. As sociedades de capitalização são entidades constituídas sob a forma de sociedade anônimas, que negociam contratos denominados títulos de capitalização. Tá aí. Esse cabeçalho aqui, esse comando, foi retirado da onde? Lá do site do Banco Central. Viu como é a vantagem de você estudar na fonte? Então é o seguinte, esses títulos têm um objeto. Qual que é o negócio? Objeto que é do título de capitalização. Então vamos encontrar a alternativa que se tenha algumas tenham característica ou tenha característica do título de capitalização. Letra A. Esse título de capitalização tem objeto A. Aquisição de ações de empresas privadas para investimentos em longo prazo, com opção de realizar a venda dessas ações a qualquer momento? Não. Isso aqui é o quê? Isso aqui é a comercialização de ações no mercado balcão, né? Está errado. B. Compra parcelada de um bem que, em um grupo de participantes, organizados por uma empresa administradora, rateia o valor do bem desejado pelos meses de parcelamento. Aí. A letra B está errada. Mas, professor, a letra B é o quê? Coloquem aí, ó, consórcios, né? Isso aqui é o quê? É a exemplificação do consórcio. Então, a letra B está errada. Letra C. Compra de títulos públicos ou privados, mediante depósitos mensais em dinheiro, que são capitalizados a uma determinada taxa de juros e até o final do contrato. Aqui está errada, né? Porque não tem nada de compra de títulos públicos ou privados, né? Agora, o restante ali, ó, tá certo, né? Mediante depósitos mensais em dinheiro que são capitalizados, tá ok, né? Mas o erro está aqui porque se a compra do título de capitalização não tem nada a ver com a compra de títulos públicos e privados. Está errada. Letra D. Investimento de títulos públicos do governo federal, no qual o investidor poderá optar pelo resgate do fundo de garantia ou pelo pagamento de dinheiro. Ou seja, a letra D foi
Não tem nenhum conceito agregado à letra D. Esse aqui é um conceito da imaginação do examinador. Mandou bem, examinador. Gostei, viu, dessa letra D que você aí formulou para tentar confundir o nosso aluno. Mas aluno do LAC não se pega, não cai nessas pegadinhas. Letra E, depósito periódico de prestações pecuniárias pelo contratante, no qual terá direito de resgatar parte dos valores corrigidos. Ok, por que parte dos valores? Porque é de carregamento e de sorteio ele não recebe. E de concorrer a sorteios e prêmios em dinheiro. Então aí está a alternativa corretíssima, alternativa letra E. Valeu, meus amigos, né? Olha aí, né? Nunca vi ninguém postar que ama seus avós, né? Aí o S2 eu aprendi recentemente que o S2 significa coração, né? Tá aí, né? Se você ama seus avós, compartilha aí a foto com carinho. Pronto, aí fazer uma singela homenagem aí aos nossos avós, né? As minhas duas avós estão vivas ainda, viu? Já pensou? As minhas duas avós aí estão vivas, né? Valeu, meus amigos. Fortíssimo abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.